Fala galera, fala Pedro Reis na área. E a thumb é sugestiva. O Neymar Júnior aposentou? Não, é um clickbait, confesso. Mas eu vou levantar um questionamento aqui para você. Trazer outros craques brasileiros que passaram por coisas parecidas. E vou dar minha opinião sobre isso. Antes, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Comente a sua opinião, é muito importante para a gente discutir, formar uma comunidade aqui dentro do canal Fala Pedro Reis no YouTube, é muito bom. Eu sempre vou estar atento para responder os comentários o mais rápido possível. Então bora lá? Não esquece do like, tá? E se inscrever, que é importante. Bora falar sobre a última polêmica do Neymar, a ida dele à final da Kings League praticamente durante o jogo entre Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, mais uma derrota do Santos, o Santos que só tem 5 pontos no Campeonato Brasileiro, primeiro fora da zona do rebaixamento já está distante, o Santos precisa de 2 rodadas para sair da zona da degola e precisa muito do Neymar. E o Neymar que tem contrato até junho. Então, teoricamente, no Campeonato Brasileiro, o Neymar provavelmente jogue mais 2 ou 3 jogos, no máximo, um jogo de Copa do Brasil, que ele pode jogar contra o CRB em Alagoas, e só. E olha, cara, eu tenho uma opinião muito clara e concreta sobre o que eu penso sobre jogadores durante o período de folga. Só que eu tenho um contraponto para mim mesmo, mas um contraponto que faz a gente refletir. Eu não sou contra jogador nenhum no período de folga. Ele está fazendo qualquer coisa, ele não tem compromisso de trabalho. E aí eu traço um paralelo com a gente que é CLT, eu sou CLT também. Quando a gente está trabalhando, não tem ninguém cobrando a gente, ou quando a gente está de folga, não tem ninguém enchendo o nosso saco, cobrando produtividade no trabalho, nada, a gente está de folga. Então a gente faz o que a gente bem entender. Só que eu penso que tanto na nossa vida pessoal, do trabalho de uma pessoa comum, se é que a gente pode dizer em comparação ao Neymar, e um jogador de futebol do tamanho e do peso do Neymar, a gente precisa se preservar de determinadas situações. E o Neymar, toda vez ele esquece isso de se preservar. E sabe por que o Neymar é muito falado? Porque ele é alvo fácil. Ele dá pano pra manga. Ele dá pauta pra galera zoar ele. E, cara, de verdade, quando ele está na Kings League e o Santos está sendo derrotado pelo seu maior rival, está na zona do rebaixamento, e o Neymar que fez 7, 8 jogos no ano pelo Santos, contra times pequenos no Campeonato Paulista, jogou 1 ou 2 jogos do Brasileiro, teve uma grande atuação que foi o jogo que ele machucou contra o Red Bull Bragantino, nas quartas do Paulistão. Aquele jogo ele jogou bem. Mas, ao invés dele se resguardar, não, ele vai ser alvo. Mesmo que ele tenha diversos compromissos contratuais com a Kings League, ele vai escolher ser alvo. E aí, na cabeça dele, pode ser que ele pense, fale bem ou fale mal, mas fale do Neymar Júnior. Só que ele não entende que isso, para a imagem dele, enquanto um jogador que a gente viu no podcast do All Sport, o Neymar foi trabalhado para ser o novo Ayrton Senna. E que de Senna ele não tem nada. Ele é mais vilão do que herói. E quando ele faz atitudes como a de ontem, ele continua sendo mais vilão. Ele aumenta mais esse seu lado Coringa, que ele mesmo fala, né? Metade Batman e metade Coringa. Ele aumenta mais o lado dele Coringa. Ele precisa entender que às vezes é preciso dar um passo atrás. E aí o questionamento que eu faço, o Neymar Júnior largou? Pra mim ele largou. Ele não tá nem aí pro Santos, pra carreira dele, pra imagem dele. Ele não tá nem aí mais.
Ele de fato largou. Dá pra perceber que ele não quer mais. E o que é triste é que dá pra perceber que ele gosta de jogar futebol. Mas ele tá cansado, ele já não vê o futebol como compromisso principal da vida dele há um bom tempo. Talvez desde o fim da Copa de 2022, desde aquela lesão da Copa de 2022, ele já não vê o futebol com a mesma importância que um jogador profissional do tamanho dele tem que ver hoje em dia. Por isso que eu penso que eu tenho um contraponto para mim mesmo. Sim, o Neymar pode fazer o que ele quiser na folga, mas isso está interferindo no dia a dia dele como jogador profissional de futebol. Isso está interferindo no dia a dia dele na vida. Olha a quantidade de lesões que o Neymar teve nos últimos 5, 6 anos. Vai me dizer que isso não interfere no dia a dia dele? A quantidade de compromissos comerciais, a quantidade de baladas, a quantidade de dias sem descanso. Cara, não precisa ser nenhum expert em educação física, em fisiologia, para entender que o descanso é parte fundamental para a prevenção de lesões. Então, a partir do momento em que o Neymar opta por, ao invés de tratar a lesão, estar em festas, ao invés de estar seguindo o time dele, respeitando, e aí é o próximo ponto, o torcedor santista, ele vai estar na Kings League assumindo compromissos pessoais, profissionais, contratuais que seja, mas são compromissos comerciais. E quem paga o salário do Neymar é o Santos. E é um baita salário. Um baita salário. E ao que tudo indica, ele vai renovar. Mas ele não vai renovar porque o Neymar quer continuar a se esforçar pelo Santos, não. O Neymar, na minha opinião, ele tem dois objetivos hoje na vida. Um, se tornar um mega popstar, um mega influencer. E dois, quer jogar a Copa de 2026. E na primeira pré-lista, o Ancelotti já deu o sinal que vai querer contar com o Neymar. Na informação vazada, já deu o sinal que vai querer contar com o Neymar. E sinceramente, eu já não conto com o Neymar para a Copa. Porque pelo comportamento que ele está tendo com o Santos, ele não quer saber de futebol mais. Porque é o clube que abriu as portas para ele para o mundo e que abriu as portas para ele quando o mundo não queria mais ele. E ele não está nem aí. E aí, a relação dele com o torcedor santista está cada vez mais arranhada. Depois da matéria do UOL Sport, do Rodolfo Gomes e do Pedro, meu xará, eu vou tentar lembrar o sobrenome dele, mas agora não me veio na cabeça. Depois dessa matéria, ao que tudo indica, o Neymar vai renovar o contrato dele com o Santos, porque ele se viu em enrascada após vazar a informação de que ele ganha 21 milhões de reais por mês. E ele não entrega nem um pouco isso. É 7 vezes mais do que o maior salário do futebol brasileiro depois dele, que é o do Memphis, que ganha 3. Então, para você ter ideia do custo-benefício Neymar no Santos hoje. Sem contar que o contrato é todo amarrado, eu já fiz um vídeo que fala sobre isso, para que o Santos fique refém do Neymar. E essa renovação e esse vazamento dessa notícia pode ser um contraponto, uma virada de chave para que ele fique aqui. Mas pelo comportamento que ele está tendo, não vai fazer muita diferença. O Neymar eu acho que vai se concentrar em jogar futebol mesmo, se ele tiver em condições no ano que vem, para fazer 6 meses absurdos, convencer que ele vai chegar na Copa bem, que ele vai voar na Copa e tudo mais. Porque daqui até lá vai ser isso. Neymar vai ser um influencer, vai ser um popstar e não vai ser um jogador de futebol. Uma pena para o torcedor do Santos, de verdade. Porque hoje o Santos precisa muito do Neymar. Muito. E da mesma forma que eu acho que o Neymar precisa muito do Santos. Só que o Neymar ignorou o Santos completamente. E está vivendo a vida dele de popstar, de celebridade.
E o Santos está vivendo a pior fase de sua história, correndo o risco de ser rebaixado novamente no Campeonato Brasileiro e, infelizmente, correndo o risco de se tornar um clube ioiô. Isso é um desrespeito gigante com o torcedor santista. É um desrespeito gigante com a instituição Santos Futebol Clube, que para mim, como instituição de futebol, não estou falando como time, como torcida, como conjunto de fatores, como instituição de futebol, o Santos é o maior clube do mundo. Tá ali ele e o Real Madrid. O Santos teve o Pelé. Os corintianos que são inscritos aqui, eu sou corintiano. Para mim, o Corinthians como time é maior que o Santos. Como a história do Corinthians recente é maior do que a do Santos. A repercussão do Corinthians é maior que a do Santos. Isso aí é uma discussão que não leva a muita coisa, mas não leve a mal que eu tô falando isso. Mas eu respeito muito a história do Santos. Talvez eu, como corintiano, respeite mais a história do Santos do que o Neymar e o pai dele. E é isso que me incomoda, cara, de uma forma assim gigantesca. Faltou respeito com o Santos. E se a gente for traçar um paralelo com jogadores brasileiros, os melhores jogadores brasileiros, talvez, dos últimos anos, das últimas décadas, todos eles pararam em momentos em que largaram. O Ronaldo, ele deu uma largada 2010. Quando ele começa 2010, o Corinthians não consegue chegar nas quartas da Libertadores, eliminado pelo aquele jogo do Flamengo, ele já estava mais pesadinho. Mas eu já ouvi muita gente falar, já ouvi até informações de jornalistas grandes falando que o que desanimou o Ronaldo foi que uma ligação do Dunga de que ele não jogaria a Copa de 2010 independente do que ele fizesse no Corinthians. E cara, cronologicamente isso dá para perceber que foi isso mesmo. Porque o final de 2009 ele já dá uma largada grande, 2010 ele já dá uma largada maior ainda, e 2011 ele chega cansado, já dando para perceber que ele não queria mais. Mas em nenhum momento o Ronaldo desrespeitou o torcedor do Corinthians. E o Ronaldo Fenômeno é ídolo do Corinthians. Tá entre os ídolos da história do Corinthians. Existe um Corinthians antes e depois do Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho, que é outro que largou depois do Atlético Mineiro também. Talvez o Atlético Mineiro tenha sido o último suspiro de uma carreira brilhante, de um jogador mágico. Talvez o maior talentoso do futebol. Eu coloco ele e o Neymar, os dois mais talentosos que eu já vi na vida. O Ronaldinho também parou depois que ele cansou. E muita gente não lembra, mas o Ronaldinho parou no Fluminense. E o Eduardo Batista, que era técnico do Fluminense, deu uma entrevista esses dias falando do quão respeitoso com o Fluminense o Ronaldinho foi. Tinha feito 3, 4 jogos, nem isso. Diz que chegou pós-vestiário, ele juntou as coisas dele e falou: cara, obrigado por tudo. Agradece os moleques. Pra mim deu. Essa atitude dele mostra de um cara cansado, que já tinha vivido tudo. E que tinha largado, de fato. E que parou ali naquele dia. Pra mim deu, cansei. A Relatos estava falando do Ronaldo Fenômeno, a Relatos do Ronaldo que teve o pós-Tolima, ele esperou um pouco, tal, falou vamos recondicionar para tentar recuperar a moral. Diz que no primeiro treino dele pós-Tolima ele sentiu e falou: cara, para mim já não dá mais. Muito obrigado. O que o Ronaldinho e o Ronaldo têm em comum? Eles ganharam a Copa do Mundo. O Neymar não ganhou a Copa do Mundo. E pro brasileiro, o ganhar a Copa significa muito. Não que isso signifique para mim tanto. A carreira do Neymar é fantástica. Mas eles largaram num momento em que a imagem deles não seria arranhada. Porque eles foram campeões mundiais. Já o Neymar não foi. E ele tem uma última chance. Mas ele não quer.